tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, nessa aula, 4 modelos para as redes sociais, o que vocês podem ter de ideias, tá, para fazer as suas publicações. Porque eu vejo muitos colegas me perguntando isso. Carla, mas eu não tenho ideia, eu vou fazer post sobre o quê? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. O que converte mais, o que as pessoas costumam ter mais interesse em saber, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que não fazer, né? Como não agir nas redes sociais? O que não traz resultado? É importante a gente saber disso. O que não se deve fazer é chamar o paciente, chamar aquela pessoa que está ali vendo o Instagram, o Face dela, chamar para uma consulta. Então, agende uma consulta. Fazemos clareamento dental ou mês da harmonização facial. Agende uma consulta, né? E coloca lá o número do WhatsApp, o endereço e muitas vezes o dentista acha que isso vai trazer resultado, que ele vai ter agendamentos a partir daquele post. E na maioria das vezes o que acontece é muita gente perguntando o preço, né? É ou não é? Não sei se isso acontece com você, que já está nas redes sociais, mas eu vejo isso, né? Muitas pessoas falam, Carla, mas e o pessoal só pergunta quanto que é o Botox, quanto que é para a manutenção do aparelho, coisa assim. Mas agendar a consulta mesmo não agenda, tá? Então, aqui, o que não fazer? O que não fazer? Propaganda dentro das redes sociais, que a gente chama de panfletar nas redes sociais. É você colocar um post lá com uma imagem lá do Google, uma imagem de uma pessoa sorrindo, e escrever do lado aparelhos invisíveis, agende a sua consulta com um especialista e pôr seus contatos ali. Se a pessoa que está rolando o feed dela se depara com esse tipo de post e ela nunca viu você, nunca ouviu falar de você nem nada, dificilmente ela vai querer entrar em contato com você por conta de um post dessa natureza, tá? É como se ela recebesse um panfleto na rua. Ela vai lá na esquina e joga no lixo, ou ela muitas vezes nem pega, tá? E isso funciona da mesma forma nas redes sociais, né? Quando tem alguém entregando o panfleto, a pessoa passa reto, as pessoas que rolam o feed e nem param para ver o que você escreveu ali. Quem para, vê e rola e não dá importância é aquele que pegou o panfleto e jogou fora. Tá? Então, é muito importante saber o que não fazer, isso já é um primeiro passo, para você começar a pensar em fazer da maneira certa. Que tipo de post eu posso fazer, Carla, para as pessoas se interessarem? Porque se você está nas redes sociais e as pessoas não estão procurando um dentista lá, definitivamente não estão lá para isso. Se você está lá, você tem que chamar a atenção delas e fazer elas ficarem no seu post por alguma razão, né? Prender a atenção, fazer elas lerem o que você escreveu ou assistirem o vídeo que você fez. Para isso, tem várias estratégias que você pode usar. Uma delas, vamos falar da primeira aqui, para gerar engajamento. O que é engajamento? É curtir, comentar, compartilhar. Isso é engajar a pessoa no seu conteúdo, tá? É você fazer um post que tenha uma pergunta ou um post que tenha uma enquete. Por quê? Se você fizer uma pergunta, isso for interessante para ela e gerar uma resposta nos comentários, você tem engajamento. Ou seja, gerou resposta. Geralmente quem responde curte o seu post também, é porque gostou. Ou uma enquete do tipo, coloca uma imagem de aparelho metálico e uma imagem de aparelho estético, ou um alinhador estético, né? E aí você pergunta, né? Primeiro começa, escreve alguma coisa, mas a pergunta é, qual desses dois você usaria? Tá? E aí, por quê? Né? Comente por quê, qual o motivo. Geralmente, quem já pensou em usar aparelho ou já usou, ou enfim,
tá vendo ali, se for uma imagem, não tô nem falando de imagem aqui, mas se for uma imagem que chama atenção, você vai conseguir, se você tiver pessoas que curtiram a sua página, né, ou que estão te seguindo no Instagram, que tem que ter um volume de pessoas para isso acontecer organicamente, sem investimento nenhum, você vai gerar ali um engajamento, né, você vai ter respostas. E o Facebook e Instagram gosta muito de respostas, comentários. Existe lá dentro um algoritmo, um robozinho, que determina se aquele post é bom ou não é. Vai depender do engajamento. Vai depender de quantas curtidas, quantos comentários e quantos compartilhamentos você tiver logo no início da publicação, na primeira hora que você acabou de publicar. Se ele entender que as pessoas gostaram, ou seja, responderam, ele vai distribuir isso para mais e mais e mais pessoas. Ainda sem você investir aqui, não estou nem falando nada de investimento financeiro, tá? Então, engajamento. É muito importante aqui para o Facebook entender que as pessoas gostam daquilo que você publica. Ah, Carla, mas isso vai me trazer paciente? Diretamente, pode ser que não. Mas indiretamente, a pessoa que interagiu ali, ela já entendeu que você, e está escrito o seu nome lá na página, ou o nome da sua clínica, que você trata desse tipo de problema. Então, se você pôs uma pergunta, vou dar um exemplo aqui de odontopediatria. Eu já fiz isso uma vez, funcionou muito bem. Uma imagem, acho que era do menino maluquinho, né, era bem colorida, e aí eu perguntava para a mãe lá em cima, isso no Facebook, no Instagram também eu fiz. Mãe, com quantos anos caiu o primeiro dentinho do seu filho? Mãe, né? Você já chama atenção, a mãe tá rolando lá o feed e ela, em 1 segundo, você tem 1 segundo, ponto 3 para chamar a atenção dela, ela para, porque ela viu a palavra mãe, ela viu a palavra filho escrita, escreve em letras maiores, e aí ela parou para ver o que era, porque ela se identificou ali com aquele texto. Com quantos anos caiu o primeiro dentinho do seu filho? Que mãe que não vai responder? Vai lembrar, foi com 6 anos, meu filho 6 anos, eu tô 8 anos. Ela interagiu. Além do Facebook e do Instagram gostarem disso, desse engajamento, aquelas pessoas ali que curtem a sua página, que te seguem no Instagram, que provavelmente são da sua cidade, né? Vão entender que você tem algo ali a oferecer para as crianças, tá? Então tá falando de dente, de idade que caiu o primeiro dente, uma imagem que chama atenção, então você começa a ser conhecido e ter engajamento é muito importante, né? Depois você pode até falar com essa mãe, se você já tiver um vídeo, por exemplo, né, falando alguma coisa de odontopediatria, você até pode mandar para ela. Enfim, é um primeiro contato, tá? E que costuma gerar um engajamento legal. Claro, tem que escrever de uma forma interessante, né, entender o que o seu público gostaria de saber, ou mais ainda, como ele gostaria de interagir, que tipo de pergunta você pode fazer para ele interagir, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um sorriso gengival e outra não, né? E assim, uma diferença bem grande. E aí, qual você acha mais bonito? Né? A primeira imagem ou a segunda? A primeira pessoa ou a segunda? Né? E por quê? Tá? E aí, o que eu vou dizer aqui? Um segundo tipo, um segundo modelo de post que você pode fazer é daí escrever um conteúdo sobre aquela enquete que você fez no post anterior. Então você pode programar a sua semana, porque se a gente não publicar com consistência, não tem resultado, né? Então você pode publicar na semana um dia uma pergunta, tá? No dia seguinte ou 2 dias depois, um post sobre esse assunto aqui.
Então, se é ortodontia, você pode falar sobre alinhadores estéticos ou um aparelho autoligado, tratamento com aparelho autoligado. Se for na odontopediatria, pode falar da importância de levar um odontopediatra quando o primeiro dente tiver molinho, né? Na linguagem da mãe, né? Tem que falar na linguagem da mãe, tá? Tiver começando a apresentar mobilidade, ou se a criança tiver 7 anos de idade, 6 anos e nem sinal de dente mole, nem sinal de mobilidade, por que levar um odontopediatra? Porque é importante não esperar, tá? Então você pode escrever um post linkado aqui com essa publicação, com essa pergunta, com essa enquete. E aí, como é que se escreve um post eficiente? Né? O que é que precisa ter? Eu vejo muitos colegas escreverem sobre aparelhos, né? Sobre o CAD/CAM, ou sobre o aparelho autoligado, sobre o implante ou um tipo de cirurgia. Se o objetivo é trazer o paciente para esse tipo de tratamento, é importante você entender como é que você precisa escrever um texto para chamar a atenção daquela pessoa e ela ler, né? Porque você não quer mais nada dela em primeiro lugar ali no post do que ela ler o que você está escrevendo, que você publicou ali, né? Então, qual é a sequência de um texto que deve ter num post? Anota aí que isso daqui é muito, muito importante. Essa é a estrutura de um post que funciona. Primeiro, você tem que entender qual é o problema que a pessoa tem. Porque ela só vai ler se você falar do problema dela. Então, se você quer falar sobre a importância de fazer um implante ou uma reabilitação oral, por que é que uma pessoa quer fazer um implante? Por que ela faria? Muita gente não quer. Querer fazer um implante, a pessoa não quer. Ela quer resolver um problema. Então, qual é o problema? Não mastigar bem? É um problema estético? Qual é o problema dela? E aí você, primeiro, escreva qual é o problema que ela tem, tá? Esse vai ser o início do seu texto. Segundo, que existe uma solução, né? Então, existe uma solução. E você não vai dizer, agende comigo que eu resolvo esse problema, tá? Mas ela tem um problema e ela lê que existe uma solução e é você que está falando isso para ela. É você que está comunicando isso para ela. Terceiro, quais são as vantagens e os benefícios de resolver aquele problema? Então, você ainda não falou do implante, você ainda não falou da reabilitação oral, mas você vai falar para ela, e eu sempre sugiro que você fale no singular, é você. É sempre uma pessoa que está ali no smartphone, ali no celular, vendo o que você escreveu ou o que você está falando num vídeo. Então, é você, é no 1 a 1. Né? Eu vejo muitos colegas falar vocês como se várias pessoas estivessem interagindo ali ao mesmo tempo, juntas, mas não. Então, terceiro ponto, quais são as vantagens e quais são os benefícios daquele tratamento? Né? O que é que a pessoa que tem falta de um dente, que tem dificuldade para mastigar, ou uma pessoa que tem a falta de vários dentes e não sorri, né? Tem vergonha de sorrir, existe uma solução para ela. Muitas vezes ela não sabe qual é exatamente a solução, às vezes sabe. Quais são os benefícios dela tratar? Quais são os benefícios de ter todos os dentes na boca? Tá? Então, quais são as vantagens funcionais, estéticas? E aí isso tem que estar linkado ao problema que você colocou ali. É um problema, uma solução, tá? Não coloque vários problemas no mesmo post. Ah, mas eu quero atingir mais pessoas. Faça posts diferentes para diferentes problemas, certo? E você vai pegar exatamente aquela pessoa que pensa daquela maneira,
né? Que sente aquele dor, que tem aquele problema e vai entender que você está falando com ela diretamente, que você entende o problema que ela tem, tá? Então, terceiro ponto, benefícios, vantagens. Quarto ponto, como é feito esse tratamento? Aí você entra no como. Através de quê? Tá? Se for um tratamento de reabilitação oral, você não sabe, depende do caso, mas aí você dá uma visão geral, mais ou menos de um caminho que seria, né? A utilização de implantes, que é isso e o que, né? Como que é, mas uma visão geral. Você não precisa entrar em detalhes, não precisa falar muito da cirurgia, não precisa falar se for uma prótese de moldagem, não precisa entrar em detalhes que só interessam ao dentista. Isso você pode entrar mais em detalhes durante a consulta. Mas aqui você quer chamar a atenção dela, principalmente para o problema que ela tem e que você entende o problema dela. Quando você diz para ela que existe uma solução, você está dizendo assim, eu sei o que você sente e eu entendo e eu tô te dizendo que existe uma solução, que tem um jeito, né? Fica tranquilo, tem um jeito. E aí depois que você fez essa estruturinha, colocar um CTA, né? Uma chamada para ação, que é CTA, que é Call to Action em inglês. O que é isso? Se você gostou desse post, você escreve lá no final. Se você gostou desse post, se você gostou, dê um curtir aqui pra mim, ou se você gostou, compartilhe com alguma mãe, que sua amiga, né? Compartilhe com as mães, ou marque aqui nos comentários uma amiga mãe que pode se beneficiar desse conteúdo também. Coisa assim, chama para interagir. Olha o engajamento aqui, que é importante. Ou compartilha, né? Compartilhe com seus amigos esse conteúdo. E aí por quê? Põe uma justificativa. Se você gostou, ou seja, se eu falei com você diretamente, né? Se você gostou, achou importante, por isso tem que ter uma estruturinha aqui, básica, porque senão não tem valor nenhum para quem está lendo. O pessoal vai ler e vai ficar na mesma. Então vamos aqui para o terceiro modelo de post que você pode fazer. E eu estou pensando numa estrutura semanal. Seria bem interessante isso, porque todos os posts daquela semana poderiam ser sobre um assunto específico, ficaria mais fácil para você. E aí depois, então, você fez um de engajamento, 2 dias depois fez um post escrito sobre aquele assunto. No terceiro, depois de 2 dias, então o terceiro post da semana pode ser um vídeo sobre aquele assunto. Então, aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, você deve usar também para gravar um vídeo, né? E eu sugiro que você coloque tópicos, faça um script simplesinho para fazer um vídeo curto com conteúdo bom ali, para você não se repetir, não esquecer de nada. Hoje em dia, tendo um celular num ambiente silencioso, você pode fazer ótimos vídeos, tá? E publicar no Face, no Instagram, pode no Instagram publicar no IGTV, você pode fazer vídeos curtos no Stories, pode, né? Do Stories trazer para o feed do Instagram, enfim, tem várias estratégias que dá para fazer. Mas conteúdo, que conteúdo, Carla? Um vídeo sobre um assunto da semana, que pode ser ortodontia. Então, se você falou no post escrito sobre tratamento com aparelho autoligado, falou do problema que a pessoa tem, né? Aquela estrutura, mas que a solução seria através desse tipo de tratamento, você pode falar aqui um outro vídeo sobre os alinhadores estéticos, tá? Um aparelho fixo estético. Da mesma forma, qual é o problema? Aquele paciente que já é adulto e o sonho dele sempre foi ter os dentes alinhados, retinhos, bonitos, né? Uma frustração da vida dele é aquele sorriso com dente tudo torto. Uma vez eu ouvi a expressão, os dentes parecendo uma sanfona, né? Tudo tortinho.
E aí, qual seria a melhor opção? Né? Porque afinal ele trabalha com o público, atende, fala com as pessoas e não gostaria de usar um aparelho de metal que ficaria com cara de adolescente, coisa do tipo. Estou inventando aqui agora, tá? E aí você pode falar sobre qual é a solução. Então eu tenho uma solução para isso. A solução é, não eu tenho, né? Existe uma solução. Você não precisa falar que é você que faz, entra em contato, seu WhatsApp, nada disso. Então, se você está falando para a pessoa que existe uma solução, ela já entende que você pode trazer essa solução para ela, tá? E aí faz toda aquela estrutura no vídeo e no final, você gostou, né? Você gostou, compartilhe com seu amigo, marque alguém, papapá, né? Ou curta esse vídeo, que é isso que me faz, que me motiva a fazer mais conteúdos desse tipo, né, a levar mais informação para você, tá? Então, um vídeo sobre o assunto. Então, você pode criar uma agenda de vários assuntos. Que assunto você vai falar em cada semana? Fazer uma agenda do mês, por exemplo. E fazer todos os posts sobre aquele assunto. Isso vai facilitar a sua vida. Beleza, aí fiz aqui o terceiro post, a terceira publicação da semana e a última publicação. Então eu estou pensando que você pode fazer segunda, quarta, sexta e domingo, ou enfim, 4 vezes na semana, ou 3, ou enfim. Mas aqui são 4 sugestões para você. Comece por uma. Tá? A gente tem que começar pela primeira, depois fazer a segunda e assim por diante. Mas tem que ter consistência, certo? E aí, por último, a minha sugestão é: faça um post escrito, ou se você já tiver habituado a fazer vídeo, quiser fazer mais um vídeo, aqui tanto faz, contando uma história de paciente que tinha aquele problema que você falou no post escrito ou nesse vídeo aqui e qual foi a solução, o que aconteceu, tá? Isso funciona muito bem, todo mundo gosta de uma boa história, certo? Então, contar uma história de paciente é bem interessante, tá? Mas não em todos os posts, aqui uma vez na semana, enfim, esporadicamente. Variando os tipos de posts que você faz no Facebook e no Instagram, né? Aqui contar uma história não dá muito para fazer no Stories, até dá, né? Stories dá para você fazer vários, fica cortadinho e se for uma história rápida dá. E é bem interessante porque quando você conta uma história e essa história também tem que ter aquela estrutura dos pontos anteriores, você fala do mesmo problema que muita gente tem, tá? Então, vergonha ao sorrir, por diversas razões, né? Dificuldade de mastigar, enfim, você fala do problema, um problema que a mãe tem com a criança, que não consegue, por exemplo, escovar os dentes do filho em casa, começa pelo problema. Tá? E aí você você conta no meio do vídeo, já no início você fala no problema e daí, olha, eu vou contar a história de um paciente que aconteceu aqui no dia tal, o que aconteceu? Ele veio me procurar e aí você começa, né? E todo mundo aqui, eu acredito que tenha histórias interessantes de pacientes. Você conta aqui uma história de paciente. Isso conecta, né? Você consegue prender a atenção da pessoa, tanto num vídeo quanto num post escrito. Dá para fazer das duas formas, com os dois formatos, tá bom? E aqui são as minhas sugestões aqui de modelo para você fazer publicações em Face e Instagram, tá? Então, primeiro, um post, vamos recapitular. Primeiro, um post para gerar engajamento. A gente sempre quer engajamento em todos, mas o primeiro, só isso mesmo, esse é o objetivo principal. Fazer pergunta ou fazer uma enquete, tá? Segundo, um post escrito.
sobre aquele assunto. Vamos colocar todos esses 4 modelos sobre um assunto, ou ortodontia, sobre um assunto específico. Ligados, tá? Ligados pelo mesmo assunto. Então, o segundo modelo seria um post escrito. O terceiro modelo, um vídeo, né? É isso? Um vídeo aqui mais ou menos sobre o mesmo assunto, com uma outra abordagem. Você não vai falar num vídeo exatamente o que você escreveu no post anterior. Pode ser parecido e você acrescentar algo mais, tá? E o quarto modelo, contar uma história que aconteceu com um paciente, né, que fez aquele tratamento que você está sugerindo ali nos outros posts, certo? Tanto em vídeo pode ser quanto escrito. Aqui, tanto faz. Se você tiver mais facilidade de escrever, ótimo. Você pode colocar uns emojis, fica bacaninha. Enfim, tem que seguir uma estrutura. Assim, e não esquecer da estrutura. Vamos falar aqui de novo da estrutura, ó. Muito importante é usar essa estrutura nos seus posts. Primeiro, falar do problema, né? E você faça uma lista disso. Escreva isso antes de fazer o seu texto para publicar. Escreva isso antes de fazer o seu script para o vídeo. Tá? É preciso um planejamento mínimo para você fazer uma ação de marketing que tenha resultado. Ah, Carla, mas dá muito trabalho. Mas o que é que não dá? Né? E você quer resultado. Então, esse é o caminho. Primeiro, então, o problema. Depois, falar que existe uma solução. Número 3, falar das vantagens e benefícios dessa solução, mas você não falou ainda do tratamento aqui. Quarto, aí sim, como é que isso vai ser resolvido? E quinto, um pouquinho sobre o tratamento, bem em linhas gerais, certo? E sempre colocar um CTA no final, um call to action, uma chamada para ação. Chamar para curtir, comentar ou compartilhar aquilo que você colocou ali, que você postou. Isso em qualquer, fora esse de engajamento, em qualquer outro eu recomendo que você faça isso. E aí vamos voltar aqui, ó, pra gente finalizar. Mas Carla, como é que eu vou ter essas ideias de assunto? De que assunto eu vou falar? Tá bom, eu sou ortodontista, mas tem tantos assuntos que eu posso falar. Como é que eu vou pegar um tema? Eu dou 2 sugestões para você, ou nos próprios comentários nas suas redes sociais, perguntas e comentários que as pessoas deixam, são sugestões, são dúvidas, tá? São sugestões aí que você pode pegar aquilo e transformar num conteúdo, né? Ou então, durante as suas próprias consultas no seu consultório, paciente ali na cadeira, a primeira pergunta que você pode fazer para ele é essa, ó. O que te trouxe até aqui? E aí ele começa a falar. Ah, doutor, é esse dente aqui que tá amarelo, é esse dente aqui que tá torto, sempre foi assim, não gosto desse espaço aqui no meu dente, certo? Espaço no dente. Aí você já vai lá e escreve. No final da consulta, o que te trouxe até aqui? O que trouxe aquele paciente, você escreve ali. Pode ser para a semana seguinte um tema para várias publicações que você pode fazer. E aí o que leva as pessoas ao consultório? Ou são problemas ou são desejos, né? Ou é um problema ou é um desejo. Dor de dente é um problema, né? Dente escuro é um problema, espaço entre os dentes é um problema. Desejo, também desejo de ter os dentes brancos, é assim que eles falam, né? Desejo de, enfim, corrigir um sorriso gengival, né? Desejo de eliminar os vincos do rosto, isso, harmonização orofacial, tá? Mas até na nossa profissão, são mais os problemas mesmo que trazem os pacientes no consultório do que os desejos. É claro, sempre tem um desejo de resolver um problema. Então é muito importante você
listar quais são os problemas, e se você começar a pensar agora que eu tô falando nisso, de consultas que você fez na semana passada, né, que você fez agora, hoje, você já sabe colocar pelo menos uns 5 problemas aqui, mais frequentes, que os seus pacientes têm, que o levam a procurar você, que o levam a procurar o seu tratamento, tá bom? Então essa é a minha sugestão, né, de 4 modelos de publicação que você pode fazer que você pode fazer nas suas redes sociais, tá? Para trazer realmente pacientes para o seu consultório. Ah, Carla, é disso aqui, vão direto pedir para marcar uma consulta? Não, você vai começar aqui com essas publicações a gerar um interesse das pessoas em resolverem os problemas delas. E daí com você, tá? Isso que é interessante, para resolverem o problema delas com você, tá?